Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 14ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Na ordem do dia, 2 itens é o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o veto parcial ao projeto de lei de número 70/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha veto parcial que inclui no calendário oficial de eventos do município o desafio 19 quilômetros Marina Andrade e dá outras providências. A data é do dia 5 de abril de 2024, discussão única vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 14/2024, de autoria da vereadora Maria Jaqueline da Silva, que institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense. A data é do dia 6 de março de 2024 e está em segunda discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no YouTube, ou então sintonizando o canal 48.2 Digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Pode. Havendo o número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alan Matias a assumir a primeira secretaria e o vereador Topete. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória ao acontecido em Santa Catarina com as pessoas que perderam seus entes queridos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, somente para justificar a ausência do vereador Sérgio Calçado em razão do falecimento de um parente dele. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu retiro a questão de ordem, que o objetivo era o mesmo do Rodrigo, justificar os erros. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete. Gostaria de justificar a ausência do vereador Rony do Barro, motivos particulares. Ausência justificada. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 3.044, para conhecimento do plenário. Por meio da resolução 3044, de 8 de novembro de 2023, a presidência da Câmara nomeou os membros da presente comissão, tendo como presidente o vereador Alessandro Donizete de Oliveira, relator Alan Matias Barbosa de Souza e membro Alexandre Mendes da Silva, com a finalidade de averiguar e acompanhar irregularidades ambientais cometidas ou com reflexos no âmbito do município de Cubatão, conforme constou no requerimento 59/2023. De acordo com tal requerimento, Cubatão já viveu tempos sombrios, onde era conhecido internacionalmente como a cidade mais poluída do mundo, estigma este que foi superado com muito esforço por parte de órgãos de controle, autoridades públicas e pela sociedade civil, com trágicas consequências para o povo desta cidade. Essa luta veio a ser coroada quando a cidade foi reconhecida um exemplo mundial de recuperação ambiental, o que não permite, no entanto, que seja baixada a guarda, pois a cidade continua a sediar um importante polo industrial, que, embora seja a força motriz de sua economia, traz potenciais riscos ao meio ambiente que estão a todo momento à espreita. Chegou a gabinetes desta casa indícios de que a cidade pode estar enfrentando graves violações às regras ambientais e, por consequência, sua população correndo graves riscos, o que, além do prejuízo à saúde e à economia, traria fortes arranhões à imagem do município, ainda desgastadas por antigos problemas. O que ninguém na cidade quer é voltar a viver o pesadelo que já foi enfrentado às custas do sofrimento de muitas famílias, e por isso essa Casa de Leis defensora da população, com sua vocação fiscalizadora, deve se aprofundar do tema para buscar trazer à luz problemas que insistem em não dar paz e sossego aos cubatenses. Assim, os vereadores abaixo-assinados vêm propor a criação de comissão especial de vereadores, na forma prevista no artigo 5.2 e 5.7 do regimento interno desta Casa, com a finalidade de averiguar e acompanhar irregularidades ambientais cometidas ou com reflexos no âmbito do município de Cubatão. Comissão esta que deverá ter ao menos 3 membros e prazo de funcionamento de 60 dias, prorrogáveis por igual período, na forma do parágrafo 2º do artigo 53 regimental. Dessa forma, requerem observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, com base nos artigos 132 caput e 135 do regimento interno desta Casa. Seja aprovado o presente requerimento e regularmente processado na forma do seu artigo 50 e seguintes, com todas as providências necessárias para tanto. Requerem também seja dada ciência e devida publicidade do presente requerimento a quem de direito. No dia 27/11/2023, foi realizada a primeira reunião da comissão, na presença dos vereadores Alessandro Donizete de Oliveira e Alan Matias Barbosa de Souza, além do secretário municipal de Meio Ambiente de Cubatão, Alan Clemente. O presidente da SEV abriu os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e informou ao secretário que a abertura da comissão foi motivada por denúncias de danos ao meio ambiente causado por descarte de efluentes, sendo que os apurados serão devidamente encaminhados aos órgãos competentes, caso se constate alguma irregularidade. Disse ainda que a comissão não ficará apenas nesse caso específico, objeto da denúncia, mas vai realizar uma ampla investigação no município. O presidente da SEV iniciou pela oitiva ao secretário, questionando-se se a Secretaria de Meio Ambiente, SEMAN, conta com recursos humanos necessários e suficientes para atender às demandas da Secretaria, sendo respondido pelo secretário que hoje o quadro de servidores está defasado, sendo ainda o que consta na última reforma administrativa de 92, e que não sofreu alteração até o presente momento. O secretário disse ainda que existe uma minuta de projeto de lei pronto, no qual consta todas as funções necessárias, inclusive para atender o exigido para realizar licenciamentos ambientais de baixo impacto. O vereador Alessandro Oliveira questionou o secretário sobre quais profissionais a secretaria possui atualmente, sendo respondido que atualmente a secretaria possui 3 departamentos, sendo um de educação ambiental, um de saneamento e gestão ambiental e outro de licenciamento ambiental.
Disse que são ocupados por servidores comissionados e têm a exigência de nível superior. Disse que a diretora de Saneamento e Gestão Ambiental é formada em Engenharia Agrônoma. O vereador Alessandro Oliveira questionou se, caso solicite informações ao secretário sobre os serviços realizados pela secretaria, ele teria condições de informar, sendo respondido que sim. O secretário disse ainda que a diretora mencionada dá o suporte para a vistoria para a remoção de árvores, elaborando e emitindo o laudo necessário que é exigido por lei. O vereador Alain Matias mencionou que os trabalhos da SEV vão se estender a todas as empresas que, porventura, tenham realizado alguma ação que tenha prejudicado o meio ambiente com reflexos em Cubatão, independente se a empresa está localizada no perímetro da cidade ou não. Completando, o vereador Alessandro Oliveira informou que caso ocorra alguma dificuldade no que o vereador Alain Matias ponderou, irá envolver a União dos Vereadores da Baixada Santista, do qual faz parte, na questão para um suporte político. O vereador Alessandro Oliveira questionou se a SEMAN fiscaliza as indústrias do polo industrial de Cubatão em relação ao controle ambiental de lançamentos de efluentes nos rios, córregos e etc., no descarte de resíduos industriais, sendo respondido pelo secretário que não, sendo que existe a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, no âmbito federal, que estabelece as competências para fiscalizar e autuar em questões ambientais. Disse que a lei determina que a competência para fiscalizar e autuar é de quem licencia. Disse que, em virtude disso, para todas as indústrias do polo industrial que necessite licenciamento ou que cometeu algum dano ambiental, os casos são automaticamente remetidos à CETESB, com exceção do porto, que é gerido pelo IBAMA. Disse que a SEMAN não tem a competência jurídica para fiscalizar e que, em casos de danos ao ambiente, faz um auto de constatação narrando o fato e encaminha para a CETESB. O vereador informou que frequentemente sente odores na cidade que deixa claro a poluição que ocorre na cidade e questionou como o secretário procede nesses casos em que ele próprio sente odor, sendo respondido que ele aciona a CETESB. O vereador Alessandro Oliveira questionou se o secretário poderia enviar cópias desses acionamentos, sendo respondido que geralmente faz o acionamento por meio de telefone, ligando para o gerente da CETESB de Cubatão. O vereador Alessandro Oliveira perguntou se a SEMAN possui algum protocolo de acionamento nesses casos, sendo respondido que são poucos casos em que consegue oficiar os órgãos na hora do evento. Disse que o fluxo de atuação nesses casos é acionar os órgãos responsáveis e monitorar a situação. O vereador Alessandro questionou se a SEMAN não aciona diretamente quem polui, sendo respondido que já teve ocorrências em que oficiou diretamente o causador, como foi o caso da Petrobras, em um caso do despejo de pó branco, que era catalisador, sendo que a CETESB autuou a empresa. O vereador Alessandro perguntou se a SEMAN acompanha o desenrolar dos acontecimentos, sendo respondido pelo secretário que o padrão é a CETESB encaminhar a cópia da autuação. Disse ainda que a empresa foi multada na época. O vereador Alessandro Oliveira questionou se o secretário saberia o valor da multa, o que foi respondido que não se recorda mais que esse tipo de multa tem um valor considerável, sendo que o maior prejuízo para as empresas é a mancha na marca. Foi sugerido pela comissão que no relatório constatasse um apontamento para que se fizesse gestões políticas nos órgãos federativos superiores, principalmente do Legislativo, para que seja previsto em lei e ou dispositivos legais específicos para que o valor recebido em multas geradas na cidade seja revertido para aplicação na própria cidade. O vereador Alessandro questionou se a SEMAN acompanha o caso Ródia de despejo de resíduos contaminantes na cidade em vários pontos e seus desdobramentos, sendo respondido pelo secretário que, primeiro, é preciso esclarecer que um dos pontos onde foram encontrados os resíduos foi no Pilões, sendo que esse local era o lixão geral da cidade, que também era utilizado na época pelas indústrias para descartar seus resíduos, sendo utilizado também pela Ródia. Disse que o local não era de uso específico da empresa, sendo que os locais de uso específicos da Ródia, que são acompanhados pela CETESB, eram na margem oposta do rio Perequê, na antiga planta industrial que a empresa operava entre as indústrias Hidromar e a atual Unipar. O vereador disse que fez a relação de algumas empresas e gostaria de saber se a SEMAN já havia fiscalizado ou solicitado algum esclarecimento para algumas delas, sendo as empresas a Ródia, a Unipar Carbocloro, Hidromar, Petrocoque, Braskem, Unigel, Petrobras, Transpetro, Iara, Usiminas, Cesare, Setport, Terminal Ipiranga, Bacube BR, Linde Gases, Neucar Transportes, Isis Transportes, Rumo Logística, MRS Logística, Macro Transportes, Ecopátio, Rodoparque, Terracom, Multilixo, Residual e Sabesp.
O secretário respondeu que, conforme recebe ocorrências ou denúncias, a SEMAN aciona a empresa. Disse que, no caso específico da Sabesp, a SEMAN aciona a ARCESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos no Estado de São Paulo, sendo que um ponto recorrente é em relação à estação de tratamento de esgotos. Disse que aciona a Petrobras em casos específicos, como foi o caso do Pó Branco, e nas demais empresas aciona a CETESB. O vereador Alessandro Oliveira disse que não tinha mais nada a questionar e franqueou a palavra para o secretário de Meio Ambiente, que afirmou que o município não tem a competência técnica administrativa para realizar licenciamento industrial e ou logística, sendo estes casos encaminhados para a CETESB, que possui a competência técnica e, em virtude disso, tem o dever de fiscalizar. Disse que, no entanto, isso não impede que a SEMAN faça um auto de constatação em ocorrências ambientais e encaminhe posteriormente a CETESB para as devidas providências. Disse ainda que o município já possui uma lei de licenciamento ambiental, faltando a reestruturação administrativa da SEMAN para compor um quadro funcional que possa atuar nesta questão. Disse ainda que o Estado vem incentivando que os municípios comecem a atuar nos licenciamentos, fiscalização e punições nas questões ambientais para desafogar os serviços da CETESB. O vereador Alessandro Oliveira questionou o secretário de Meio Ambiente, se ele tivesse a oportunidade de conduzir a CETESB, se seria interessante ter um laboratório parceiro para realizar laudos ambientais para o órgão, sendo respondido que vê isso com bons olhos, pois permitiria ter uma contraprova aos laudos apresentados pelas empresas. O vereador Alessandro Oliveira leu sobre alguns encaminhamentos que a SEV dará nos próximos dias, como oficiar empresas para que apresentem, conforme sua atuação, licenças ambientais, planos de controle de geração de resíduos, as outorgas para captação de águas e laudos dos descartes de efluentes. Licenças para armazenar produtos químicos, sendo que, especificamente, para a Terracom vai solicitar licença para funcionamento do aterro sanitário, o projeto do local, as condições em que se encontra, o tempo de vida útil do aterro, os detalhes sobre o sistema de tratamento dos efluentes e do chorume e a etapa de licenciamento da unidade de recuperação de energia por meio da queima do lixo. Para a Rumo Logística, vai solicitar as condições de controle de limpeza das ferrovias que atravessam o município, informações sobre ocorrências ambientais no Pilões e, mais recentemente, no Vale Verde. Para o Ecopat Rodopar, que vai solicitar o plano aprovado para gerenciamento de resíduos e do sistema de tratamento de esgoto dos pátios. Para a Sabesp, vai solicitar as análises, laudos dos efluentes lançados pela estação de tratamento de esgoto e sobre as condições da água tratada e fornecida para a cidade. Para a Transpetro, vai solicitar o relatório de segurança dos tanques e dos dutos de transportes que cruzam a cidade, principalmente pela Vila São José e Vila dos Pescadores. Para a Petrococ, vai solicitar os relatórios de controle de poluição atmosférica e de geração de resíduos produzidos nas plantas de Cubatão e na divisa com São Vicente. E para a Unimetal, vai solicitar a licença de operação. Por fim, após a oitiva do secretário, a reunião de abertura foi encerrada. No dia 11 de novembro de 2023, ocorreu a segunda reunião de trabalho da presente comissão, onde os vereadores Alessandro Donizete de Oliveira e Alan Matias Barbosa de Souza, presidente e relator, respectivamente, da comissão, ouviram o senhor Marcos Cipriano, gerente da Agência da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB de Cubatão, acompanhados de Paulo Toledo Ribeiro, assessor jurídico da SEV. O presidente da comissão informou ao gerente da CETESB que a SEV foi aberta com a intenção de apurar possíveis irregularidades recebidas por meio de denúncias de funcionários de duas empresas da região e que a SEV fez diversos questionamentos por meio de ofício a diversas empresas de Cubatão, desde indústrias, transportadoras até prestadores de serviços públicos ao município, relacionado à legislação ambiental. Mencionou ainda que a denúncia que chegou aos vereadores foi um enorme descarte de efluentes e que se após as fiscalizações constatarem que o possível dano atinge outros municípios, vai acionar a União dos Vereadores da Baixada Santista, da qual faz parte, para que trabalhe em conjunto na questão. Nessa reunião, o vereador Alessandro informou ao gerente da CETESB os principais questionamentos realizados, citando as respectivas empresas questionadas. A Terracom foi questionada sobre a licença de funcionamento do aterro sanitário da cidade, sobre a responsabilidade da empresa, sobre o projeto do aterro sanitário, quais atuais condições do local, o tempo de vida útil, os detalhes do sistema de tratamento de efluentes e do chorume e a etapa do licenciamento da unidade de recuperação energia com a queima de lixo. O vereador Alan Matias pontuou que no pedido de abertura da SEV consta que a investigação irá averiguar não apenas empresas que têm sede em Cubatão, mas também aquelas que estão em outras cidades, mas possuem atividades que trazem possíveis reflexos negativos ao município. Nesse sentido, o gerente da CETESB deu o exemplo da empresa Rumo Logística, que sofreu derrame de grãos em São Vicente com degradação destes grãos e com a chuva esse material foi trazido para as fronteiras de Cubatão.
Paulo de Toledo Ribeiro também citou o caso do acidente da Ultracargo em Santos, que afetou Cubatão. Marco Cipriano afirmou que, em relação ao aterro sanitário da Terracom, não poderia ajudar na questão de fiscalização, pois está fora da sua área de atuação. O vereador Alessandro Oliveira citou os questionamentos realizados às empresas Ecopátio e Rodoparque sobre o plano de tratamento de resíduos e tratamento de esgoto. O gerente da CETESB disse que essas empresas são pátios de containers e não são objetos de licenciamento pela CETESB de Cubatão. Disse que o Ecopátio foi objeto de um licenciamento pela Diretoria de Impacto da CETESB de São Paulo. Disse que o Ecopátio virou um estacionamento de caminhões e a drenagem do local é de água pluvial, com tanque de decantação, sendo que produz contaminação mínima para o meio ambiente. Sobre a Sabesp, o vereador informou que foi questionado sobre os laudos de análise dos efluentes lançados na estação de tratamento de esgoto e de análises das condições da água tratada fornecida a Cubatão. Ouvido o senhor Marcos Cipriano, gerente da CETESB, afirmou que a CETESB de Cubatão monitora frequentemente as estações de tratamento de esgoto da empresa. Disse ainda que, ao constatar alguma irregularidade, a CETESB tem a prerrogativa de autuar a empresa. Disse que a CETESB tem um histórico de fiscalização da empresa e que poderia fornecer à SEV. Menciona que os dutos externos não são objetos de licenciamento e fiscalização da CETESB. Disse que, em relação à unidade da empresa dos tanques de armazenagem no Pilões e a CETESB que fiscaliza, incluindo o sistema de drenagem, de separação de água e óleo, havendo uma rotina de fiscalização do local. Ao ser questionado sobre o porquê dos dutos externos não serem fiscalizados pela CETESB Cubatão, informou que, em relação aos dutos externos, o rito de licenciamento é outro. Disse que a CETESB possui a diretoria de controle e licenciamento, onde ele atua, e a diretoria de avaliação de impacto, que avalia projetos de maior porte, sendo responsável pela fiscalização desses dutos. Sobre a Petrocoque, Marcos Cipriano disse que a empresa é fiscalizada rotineiramente pela CETESB. Disse que no início do ano esteve no CIT-CIESP, no Conselho Consultivo do órgão, onde recebeu reclamações de moradores sobre um pó preto na cidade, sendo que a partir disso aumentou as vistorias, resultando em algumas autuações por emissão. Disse que a CETESB realiza uma série de exigências técnicas de melhorias, tanto nas renovações das licenças quanto nas autuações. Disse ainda que pode fornecer essas informações para a SEV. Paulo Toledo disse que a SEI, que investigou essa questão do pó preto, não recebeu essas informações. Marcos Cipriano disse que ficou sabendo do problema na reunião do CID-CIESP. Disse que, ao participar da oitiva na comissão que tratou do tema, pegou o endereço de moradores do bairro Jardim Costa Silva para fazer um acompanhamento do problema ao longo dos últimos 6 meses para averiguar se foi um evento pontual ou se tem uma determinada frequência. Disse que averiguações apontam para um evento pontual de emissão dessa substância. Disse que houve esse evento da Petrocoque, como também da Petrobras. Disse que, ao constatar o problema, é realizada uma série de ações administrativas para requisitar novas exigências técnicas, o que está sendo feito em relação à Petrocoque. Disse que na Petrocoque existem 3 filtros, sendo que 2 foram autuados por emissão visível, dando um prazo para que a empresa solucionasse o problema. Disse que a CETESB tem uma localização privilegiada e conseguem visualizar a maioria das chaminés das empresas. A Petrocoque queria ampliar a produção, mas que a CETESB negou o licenciamento até que os problemas apontados não fossem resolvidos. A CETESB também tem cobrado da Petrobras, por meio de exigências técnicas, o maior controle das unidades e maior eficiência na queima dos resíduos gerados. Marcos Cipriano disse que a fiscalização da CETESB é dinâmica. Disse que o que não aparecia no passado pode surgir a partir do refinamento das ações de controle, que a licença de operação renovável permitiu que cada vez se exija mais no controle das fontes potenciais de poluição. Sobre as autuações na Petrocoque, o vereador Alessandro questionou se há um prazo para que a empresa solucione os problemas, sendo respondido por Marcos Cipriano que sim. O vereador Alan Matias pontuou que muitas vezes as grandes empresas terceirizam serviços de solução ambiental, como o tratamento da estação de tratamentos de dejetos e efluentes. Questionou o gerente da CETESB se, em caso de averiguado problemas nesses serviços das terceirizadas, se a empresa contratante responde solidariamente aos problemas, sendo respondido por Marcos Cipriano que, na verdade, quem responde junto à CETESB em eventuais problemas nesses serviços é a empresa contratante, sendo que, para o órgão de controle ambiental, nem existem as terceirizadas em suas ações de fiscalizações. Disse que cabe à empresa principal acionar sua contratada em eventuais problemas apontados pela CETESB. Na sequência, o vereador Alessandro informou que fez questionamentos à Unimetal sobre a licença da operação, sendo que Marcos Cipriano disse que essa empresa está fora da sua área de atuação, sendo responsabilidade da regional da CETESB de Santos. Disse também que, quando estava investigando a origem do pó preto na cidade, surgiu o entendimento que poderia ser gerado pela Unimetal. Marcos Cipriano
Ainda menciona o que está estudando essa questão e que conversou com o gerente da CETESB de Santos sobre esse caso. O vereador Alessandro disse que oficiou várias empresas sobre questionamentos em relação à legislação ambiental e questionou Marcos Cipriano de como é feita a fiscalização das empresas por parte da CETESB e quais recursos humanos e ou infraestrutura possui para realizar esse serviço. Cipriano disse que não dá para falar que não contaminam, pois são fontes potenciais de contaminação. Disse que em um desarranjo operacional, o cara pode gerar um efluente que não estava previsto e que ele tem que mandar para outro lugar. Usou o exemplo do acidente da Ultracargo, onde houve incêndio nos tanques da empresa que gerou uma enorme emissão atmosférica de resíduos. Disse ainda que, para apagar o incêndio, foi utilizada uma quantidade enorme de líquido gerador de espuma, que, por sua vez, escorreu para o estuário da região, matando centenas de peixes. Marcos Cipriano disse que isso trouxe outro problema ambiental, mas que teve que ser feito para eliminar o problema principal, que era o incêndio. Disse que nas unidades operacionais podem ocorrer isso, que as unidades estão licenciadas, mas a qualquer momento pode ocorrer situações que eventualmente podem poluir o ar ou lançamentos de efluentes. Cipriano usou o exemplo da Sabesp, que trata o esgoto, sendo que, se não tiver um sistema de tratamento operando adequadamente, pode ocorrer o despejo de efluentes fora da legislação ambiental. Diz que é por isso que a CETESB tem uma rotina de vistoria. Alessandro Oliveira questionou que se essa rotina é permanente, sendo respondido por Marcos Cipriano que não há possibilidade de vistoriar full-time por 24 horas uma possível fonte poluidora, sendo que nas vistorias, janelas entre uma e outra vistoria, e nessa janela pode ocorrer um incidente. O vereador Alan Matias disse que entende esses incidentes sazonais, pontuais, que podem de fato ocorrer. Cipriano disse que nos incidentes pontuais, como no caso das chamas elevadas na Petrobras por um desarranjo industrial, a CETESB também vai monitorar o despejo de efluentes. Disse que, nesses casos, os técnicos já fazem análise preliminares em loco e, posteriormente, uma análise em laboratório. Paulo de Toledo questionou se as empresas sabem qual é a agenda das vistorias da CETESB, sendo respondido por Marcos Cipriano que não, pois não é divulgada essa programação. Paulo de Toledo questionou se, na hipótese de as empresas ficarem sabendo da data da vistoria, se haveria a possibilidade dessas empresas enganarem a fiscalização, parando de lançar efluentes momentaneamente ou não há possibilidade. Marcos Cipriano reforçou que não há uma programação já definida nas datas de vistoria, sendo que, em muitos casos, os técnicos da CETESB tomam a iniciativa de vistoriar as empresas por indícios de algo fora da normalidade. Disse ainda que as empresas podem até tentar burlar as vistorias, mas, se ocorreu algo nesse sentido, a CETESB vai destacar, sendo muito difícil burlar a fiscalização. Disse que os técnicos da CETESB têm um conhecimento prático muito aprofundado para que sejam enganados dessas situações. O vereador Alan Matias informou que o motivo da abertura da SEV foi apurar para que não sejam levianas as denúncias de funcionários e ex-funcionários técnicos de empresas de grande porte de Cubatão. Diz que há uma empresa que realiza o despejo de efluentes em desconformidade com a legislação ambiental há mais de 10 anos e outra que realiza essa prática há mais de 14 anos. Disse que isso evidencia que não é um incidente sazonal ou algum desarranjo industrial. Disse que foi por esse apontamento que perguntou no início sobre as empresas terceirizadas para prestar serviços de controle ambiental nas grandes empresas do polo. Disse que, na sua opinião, talvez para aumentar o lucro, essas terceirizadas conduzam seus serviços de forma leviana e irresponsável. Disse que esses indícios concretos deu o start na SEB que irá averiguar a questão. Disse que a SEB está de posse de possíveis provas destes crimes ambientais. Ainda o vereador Alan Matias disse que a planilha de análise feita pelas empresas terceirizadas são editadas. Disse que quem coleta o material sabe onde está sendo editado os resultados verdadeiros do que foi apurado. Disse que essa planilha é depois informada à empresa contratante. E que é lançado no Rio é uma coisa e o que vai para a planilha é outra. Nesse sentido, Marcos Cipriano disse que no passado teve um problema de maquiagem no sistema de descarte de uma empresa do polo. Disse que a empresa que adquiriu a planta industrial de outra empresa identificou o problema do descarte lançado no estuário, que possui um volume de água maior. Mencionou que a CETESB atua de forma a tentar coibir de todas as maneiras possíveis esse tipo de prática. Ao ser questionado como funciona o setor do laboratório da CETESB, respondeu que esse setor está subordinado a outra gerência, a Diretoria de Engenharia de Qualidade, e que há os gerentes e todo o corpo de técnicos necessários.
O vereador Alessandro Oliveira reforçou que o intuito da SEB é apurar essas denúncias e, se for o caso, responsabilizar quem de direito. Disse que a SEB está elaborando um termo de parceria com um laboratório que vai auxiliar na coleta e análise de materiais em possíveis fontes poluidoras na região para comprovar ou não o teor das denúncias. Disse que é um laboratório que existe há um bom tempo no ramo e com técnicos qualificados. Disse que durante os trabalhos de campo do laboratório, a SEB vai requisitar a presença dos técnicos da CETESB. Cipriano disse que a CETESB estará presente nesse trabalho e informou que o mais importante é sanar as irregularidades. Disse que a CETESB desconhece essas possíveis fontes poluidoras e, para que a CETESB possa ser parceira nessa averiguação, precisaria saber quais são as fontes poluidoras apontadas para dar início a uma investigação por parte do órgão estadual. O vereador Alessandro Oliveira disse que, oportunamente, talvez numa próxima oitiva, a SEB já possa diminuir as informações com a CETESB. Disse que a SEB pretende chamar para a nova oitiva o secretário municipal de Meio Ambiente e, caso necessário, acionar a UVEBS para chamar o secretário de Meio Ambiente de Santos. Disse também que a SEB pretende chamar o gerente da CETESB de Santos. Por fim, após a oitiva da CETESB por Marcos Cipriano, a reunião de abertura foi encerrada. Em 27 de 3 de 2024, foi realizada a terceira e última reunião de trabalho da presente comissão, na qual estavam presentes os vereadores Alessandro Donizete de Oliveira e Alain Matias Barbosa de Souza, presidente e relator, respectivamente. Marcos Cipriano, gerente da Agência da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB de Cubatão, Rodrigo de Freitas, secretário adjunto de Meio Ambiente, e Antônio Elian Laubandes Júnior, diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental. Nesta reunião foram realizadas as oitivas da CETESB e SEMAN. O presidente iniciou a reunião informando aos representantes da Secretaria de Meio Ambiente que a SEB em questão foi aberta em virtude das denúncias de descarte de efluentes no estuário da cidade. Mencionou que a SEB protocolou diversos ofícios para empresas da cidade, solicitando o envio de documentação referente à legislação ambiental, porém está tendo enorme dificuldade por parte de algumas empresas em receber os documentos solicitados. Disse ainda que a falta de colaboração de algumas empresas em informações básicas faz com que desperte um sinal de alerta e desconfiança nessa falta de colaboração. Informou que a presente comissão pretende encaminhar para os órgãos de controle, principalmente o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, sobre essa falta de colaboração. Algumas empresas foram até o CID-CIESP informado o pedido desses documentos por parte da SEB. Ainda nessa seara, o presidente da comissão informou que o motivo maior da convocação para a presente reunião foi as notícias em veículos de imprensa da região sobre a possível volta de poluição a Cubatão. Inclusive, estranhou o fato de um desses veículos retirar a matéria do ar pouco tempo após a publicação. Senhor Marcos Cipriano, representante da CETESB, foi questionado sobre o que houve para que os veículos de imprensa noticiassem esse possível aumento da poluição na cidade. Nesse sentido, respondeu que a assessoria de comunicação da CETESB quis destacar os 40 anos do programa de controle e recuperação da poluição da cidade, e o jornal Diário do Litoral aproveitou a pauta para buscar dados sobre poluição na cidade. Informou dados do ar da Vila Paris, sendo o ar que a área urbana respira. Disse que Cubatão é o único município de São Paulo que possui 3 estações de medição de qualidade do ar, sendo 2 da área industrial e 1 na área urbana. Essas medições da estação da área urbana é o que define o que se respira pela maioria da população. Disse que a matéria mesclou essas medições das estações, passando a sensação de que a população respira o ar da Vila Paris. Mencionou que a qualidade do ar depende de alguns fatores, como a direção do vento, velocidade de vento, condição de topografia e inversão térmica. Disse que no inverno esses índices ficam mais desfavoráveis porque existem todas essas condições no período, juntamente com estiagem. Que há nesse período muitos ventos, principalmente no noroeste, inversão térmica praticamente no mês de julho e agosto todo, que facilita a suspensão de pó. E aí temos uma ação paralela desencadeada para a ressuspensão de pó. Disse que todas essas informações estão no site da CETESB, com relatórios de todos os anos, até 2022, sendo que em 2023 deveria sair em maio. Disse que essas informações estão disponíveis para leitura e que o repórter que escreveu a matéria sobre a possível volta da poluição deve ter lido essas informações, mas fez a leitura pontual, sem uma melhor análise. Disse ainda que existem oscilações para mais, mas são casos pontuais, geralmente em dias de tempo seco, estiagem prolongada e ventos. Disse que isso acarreta o aumento dos índices de poluição. Que, ocorrendo essa situação, a CETESB entra com ações. Que 2 ações fundamentais é verificar se há alguma emissão de fonte fixa. Marcos Cipriano pontuou que as fontes com perigo de emissão de poluição atmosférica estão diminuindo no polo industrial pelo fechamento de unidades de produção das grandes indústrias, como a Usiminas, que tinha coqueria, sinterização, as aciarias, os alto-fornos,
e que foram fechadas, ficando apenas com 2 laminações. Disse que a empresária acabou de parar uma unidade de sulfúrico. Disse que outra ação da CETESB é verificar fontes móveis de potencial poluidor, que em dias de noroeste a Vila Paris fica um sufoco, que na Operação Inverno, coordenada pelo CID, tem ações de umectação e limpeza de vias toda semana para assegurar os índices de poluição. Que no passado, todo ano, havia episódios críticos de poluição no ar, que é alerta e emergência. Que alerta significa 420 microgramas por metro cúbico e que agora esses índices ficam em 200 microgramas por metro cúbico. Disse que isso demonstra que é descabida a interpretação de quem fez a matéria sobre a volta da poluição em Cubatão. Cipriano menciona que atualmente a preocupação da CETESB é a área urbana, pois tem um polo com indústrias que chegam perto dessa área. Disse que essas fontes têm uma monitoração da CETESB e que o medidor nesse local fica com 95% do tempo no ano em qualidade boa. Não há nenhum tipo de preocupação em voltar à poluição da cidade. Disse que na época de poluição da cidade já era morador de Cubatão e que episódios de emissão e odor era a rotina diária daqui, porque não se tinha controle algum. Que nessa época havia uma Petrobras com 5 caldeiras queimando óleo com alto teor de enxofre sem equipamentos de controle. Nesses casos são feitas buscas e vistorias para constatar no ato. Sem essa rapidez de ação, a CETESB não consegue tomar alguma ação. Disse que alguns eventos desse tipo ocorrem com base no procedimento da empresa de mudar o quadro de pessoal, que trouxe muita gente nova sem experiência e que a CETESB sentiu uma diferença com relação a isso. Que houve uma cobrança por conta de ter pessoas com menos experiência operando numa unidade que é bastante complexa. O secretário da SEB disse que, em relação ao tipo de poluição que se via no passado, produzido por chaminés, por exemplo, já está controlada. Que hoje o grande problema é a poluição por das partículas suspensas pelo excesso de caminhões. O secretário da SEB questionou o que a CETESB está fazendo para prevenir esse problema e não apenas tomar ações para mitigar os efeitos e se há algum programa para atuar também nesse tipo de poluição, que hoje é o grande problema de Cubatão, com o aumento do fluxo de carros e caminhões nas vias que cortam a cidade. Marcos Cipriano menciona que a CETESB não tem prerrogativa legal para esse tipo de ação, pois não licencia pátios de caminhões e nem pátios de container. Disse que, nesse caso, a CETESB não atua no preventivo, mas sim no corretivo. Que se numa operação inverno, por exemplo, a CETESB vai para lá, faz uma vistoria e identifica uma emissão de poeira fugitiva no pátio, o órgão pode autuar. O secretário da SEB questionou quem seria o órgão responsável por prevenir a poluição promovida por trânsitos de veículos. Marcos Cipriano respondeu que, ao se falar de lançamento de efluentes, pode ocorrer lançamento pontual. Disse que monitoramento ao longo de um ano não constata nada irregular, mas em um momento de não monitoração ou por má fé pode ocorrer um lançamento irregular, que em virtude disso é difícil afirmar que isso não ocorra. Mencionou que, ao ser informado pela comissão em reunião anterior sobre essa possibilidade, saiu de barco no dia seguinte com os técnicos da CETESB. Disse que a SEB informou que poderia haver um lançamento submerso e a CBE tem um lançamento submerso de águas pluviais de drenagem. Menciona que a Sabesp sabe tudo, pois são 40 anos de controle e, por mais que tentem esconder, não conseguem. Marcos Cipriano alega que essa volta de barco o deixou muito satisfeito com a qualidade do mangue, todo recuperado, guará pra caramba. Disse que esse é o maior indício de que a qualidade ambiental voltou em todo o trecho do Casqueiro de lá para cá. Além disso, se surpreendeu com o lançamento da Sabesp, que estava bom no dia, que inclusive fizeram coleta e não tinha sulfactante na água. Cipriano consigna que tem os relatórios de qualidade das águas que são feitos pela Diretoria de Engenharia da CETESB, que há um histórico de coletas em vários pontos, não só no Rio Cubatão, mas também no Perequê, Rio Mogi e Rio Piaçaguera. Disse que todos eles são monitorados por São Paulo. Mencionou que ficou um pouco assustado com a Vila Elizabeth, que naquele trecho é possível ver muita drenagem a céu aberto chegando no rio. A CETESB não tem competência para atuar em ação irregular. O vereador Alessandro Oliveira questionou se a CETESB notifica a Prefeitura de Cubatão ao constatar esse cenário, sendo respondido por Marcos Cipriano que não, que esse tipo de ocorrência não é uma ação direta da sua gerência. O vereador Alessandro Oliveira questionou se a Secretaria de Meio Ambiente tem conhecimento sobre o que foi apontado com relação às ocupações irregulares, sendo respondido pelo diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental que todas as ocupações irregulares têm alguma forma de descarte de efluente.
Disse que, às vezes, até ocupações regulares têm, como no bairro do Moema, em São Paulo, que até 2020 não tinha esgoto tratado e jogava direto no rio. Mencionou que as poluições de Cubatão não se limitam à atmosfera, sendo que a atmosférica ficou muito mais evidente do que qualquer outra coisa. Disse que hoje há uma situação de assoreamento dos rios que prejudica o próprio manguezal. O diretor da SEMAN afirmou que tudo isso está muito conectado um com o outro e que está sendo resolvido passo a passo. O diretor frisou que, nessa condição das ocupações irregulares, sim, está tomando providências de cada uma passo a passo no limite orçamentário. O vereador Alessandro Oliveira questionou se o gerente da CETESB teria a mesma dificuldade que a SEB tem em receber informações por parte das empresas. Sobre as questões da matéria veiculada por jornais da região sobre a possível volta de poluição em Cubatão, o vereador Alessandro Oliveira questionou se a CETESB se manifestou a respeito, sendo respondido pelo gerente que passou a questão para o setor de assessoria de comunicação. O secretário adjunto afirmou que a matéria foi retirada do ar porque ela não tinha base. Disse que o layout da matéria mostra que ela é totalmente tendenciosa. Disse que no município não possui nenhuma reclamação de maneira acentuada na nossa rede municipal de saúde com relação ao problema do ar. Disse que, em virtude dessa matéria, foi feita uma reunião no Condema com todos os órgãos que podem responder perante o que está acontecendo. Disse que nessa reunião foram apuradas informações valiosíssimas e que serão trazidas para a reunião da SEB porque a ata ainda está sendo formalizada. Disse que vai disponibilizar a ata quando esta estiver pronta e que todos os órgãos que participaram da reunião do Condema foram uníssonos em dizer que essa matéria está equivocada. Disse que o jornalista interpretou de forma equivocada as informações colhidas por ele. O diretor da SEMAN disse que não vai entrar no mérito do motivo do jornalista criar essa manchete, seja política, tendências. Disse que ele, jornalista, quis criar uma manchete, quis aparecer. O vereador Alessandro disse que chegou ao conhecimento de seu gabinete que tem dentro do município locais que estão estacionados caminhões com cargas de produtos perigosos. O vereador disse que irá ao local junto com a SEMAN e informou que, em virtude de não receber algumas empresas as informações solicitadas pela SEB, vai fechar a presente Comissão Especial de Vereadores e pedir a abertura de uma comissão especial de inquérito para tratar do tema. Cipriano disse, nessa questão de lançamentos de efluentes, reitera que o caminho normal é o órgão ambiental receber a denúncia para que se possa realizar levantamentos para se verificar se a denúncia é verídica. O vereador Alessandro disse que, assim que abrir a C e convocar o responsável por esse possível descarte irregular de efluentes, vai informar qual a empresa suspeita desse crime e que vai trabalhar junto com os técnicos da CETESB do laboratório que se prontificou em auxiliar os trabalhos. Posto isso, a última reunião da Comissão Especial de Vereadores foi encerrada. Assim, os trabalhos da comissão foram encerrados longe de chegar aos seus objetivos, uma vez que não houve nenhuma colaboração por parte de várias das empresas que sequer responderam aos ofícios enviados pelo Poder Legislativo ou que responderam de forma insatisfatória. Foram ouvidas as autoridades municipais, mas pouco se pode avançar justamente pela falta de subsídios. A presente comissão, nos moldes como foi instalada como Comissão Especial de Vereadores, não detém os mesmos poderes que a Comissão Especial de Inquérito, razão pela qual, após a leitura do presente parecer, será proposta a formação de nova comissão, esta sim com poderes investigativos suficientes para colher as informações, mesmo quando as partes envolvidas não tiverem de boa vontade. Diante do exposto, concluímos que o objetivo proposto pela referida SEB não foi atingido, razão pela qual o presente relatório, longe de apresentar conclusões, relata mais motivos de preocupação que justifiquem o aprofundamento das apurações. Dessa forma, por todo quanto supra-relatado, essa Comissão Especial de Vereadores, no uso de suas atribuições, considerando-o quando apurado, apresenta o relatório final dos trabalhos da comissão para que sejam arquivados nos termos supra, sendo que, em seguida, será proposta a abertura de nova comissão com objetos semelhantes, de modo que as apurações possam ser aprofundadas. Requeremos que, após a leitura do presente ao plenário, sejam providenciadas cópias dos documentos que instruíram o presente processo, bem como o presente relatório em eventual processo a ser atuado, tratando de nova comissão especial sobre o assunto. É o relatório. Cubatão, 23 de abril de 2024. Alessandro Donizete de Oliveira, presidente. Alain Matias Barbosa de Souza, relator. Alexandre Mendes da Silva, membro. Presidente, tá bom. Daqui eu posso falar. Tá falando? Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura de requerimentos que versam sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Eu saí, gente. Tá falando, você não consegue, dá pra tu ali, ó. Tá falando. Peraí, E na mão, cara de pau, velho. a gente...
Tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Inquérito nomeada pela Resolução 3048/2024 para acompanhamento da tramitação e condução dos processos administrativos relativos às emendas parlamentares no âmbito da Prefeitura Municipal de Cubatão. Sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requer observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário a prorrogação por mais 60 dias da presente Comissão Especial de Inquérito. Câmara Municipal de Cubatão, 7 de maio de 2024, Alessandro Donizete de Oliveira, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos... Vê se está saindo o som. Do vereador Rodrigo Ramos Soares e Rodrigo Alemão. Manutenção da iluminação pública na Rua 7, próximo ao número 81, na Fabril. Manutenção do leito carroçável na Rua São João, esquina com a Rua Dom Pedro II, na Vila Nova. E repintura de sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Cruzeiro do Sul, na Vila Nova. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Instalação de lixeiras na lateral da UMI Padre Manuel da Nóbrega, no Jardim Casqueiro. Troca da luminária localizada na Rua Salgado Filho, próximo ao Mini Mercado Gordurinha e UMI Padre José de Anchieta, no Jardim Costa e Silva. Troca das luminárias queimadas no posto de energia elétrica localizado na Rua Bahia 244, na Vila Paulista. Troca de luminárias dos postos da extensão da Rua Josefa Araújo de Oliveira 55, no Rubens Lara, e instalação de bebedouro para a utilização dos munícipes que utilizam o espaço externo do Céu das Artes no Bolsão 8. Do vereador Ronieli Martins da Silva Rony do Bar. Manutenção da iluminação pública na quadra da Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, no quarteirão entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Avenida Monte Castelo. Da vereadora Maria Jaqueline da Silva Jaque Barbosa. Visita técnica para a resolução de problemas referente ao retorno de esgoto nas ruas do caminho Santa Bárbara, à altura do 22, na Vila Esperança. Manutenção do leito carroçável em toda a extensão da Rua Rivaldo Alves Feitosa, no conjunto Rubens Lara. Implantação de acessibilidade em torno da quadra esportiva do Jardim Nova República. Remoção de árvore na Rua 17, 1436, na cota 200. Manutenção da rede elétrica em curto-circuito na Rua 17, na cota 200. Remoção de árvore na Praça Afonso Schmidt, 72, na Vila Couto. Remoção de tronco de árvore deixado após poda na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 970. Reforma de toda a extensão da calçada da Rua Guarujá, no Jardim São Francisco. Reforma de toda a extensão da calçada na Rua Santos, do Jardim São Francisco. Reforma da extensão de calçada na Rua Padre Primo Maria Vieira, no Jardim São Francisco. Reforma de toda a extensão de calçada na Avenida Tiradentes, do Jardim Costa e Silva. E toda a extensão de calçada na Rua 15 de Novembro, da Vila Nova. Reforma de toda a extensão de calçada da Pedro José Cardoso, na Vila Paulista, e de toda a extensão de calçada na Rua Tamoio, na Vila Paulista. Reforma de extensão de calçada na Avenida Washington Luiz, na Vila Nova. Extensão de calçada na Henri Borden. Extensão de calçada na Rua Eládio Vicente Ferreira, na Vila Nova. Troca de luminárias dos postos nos postos na extensão da Rua José Araújo de Oliveira 55, no conjunto Rubens Lara. Reforma de toda a extensão de calçada na Rua 1º de Maio, na Vila Nova. Reforma de toda a extensão de calçada na Avenida Nossa Senhora da Lapa. Instalação de placa proibido jogar lixo na calçada da UMI, Professor José da Costa, esquina com a Rua João Olé Aguilar. Limpeza das galerias de esgoto em toda a extensão da Rua José Bonifácio, na Vila Elizabeth. Reforma e implantação de brinquedos na praça que fica localizada na Rua Antônio Simões, esquina com a Rua General Osório, no Jardim 31 de Março. E estudos para a implantação de acessibilidade nas ruas e calçadas do município, de acordo com a Lei Federal 10.098/2000. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Sérgio Augusto de Santana. Questão de ordem, senhor presidente. Contra ausente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Ronieli Martins, que também se Presidente, encontra ausente. questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Rodrigo. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Gostaria que Vossa Excelência Presidente, pedi questão de ordem antes, por nosso favor. direto para a ordem do dia. Presidente, peço questão de ordem antes, por favor. Vereador Alexandre Topete.
Presidente, o vereador Rodrigo pedindo questão de ordem, por favor. Questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Presidente, eu, com todo respeito, eu pedi a questão de ordem antes do vereador Topete, e eu ia pedir que permanecesse a ordem de inscrição com o vereador Sérgio Calçados. Ele já estava praticamente 3 sessões pedindo a apresentação de requerimentos, e as sessões foram para a ordem do dia. E justamente hoje ele não compareceu na sessão em razão do falecimento de uma parente dele. Então, eu ia pedir a questão de ordem antes, mantendo a inscrição do vereador Sérgio, para que não perca a oportunidade de, na próxima sessão, apresentar os requerimentos, e pedindo, nesse sentido, que possa ser consulta de plenário posteriormente para ir para a ordem do dia. Vereador Rodrigo Alemão, seguindo com a ordem que estava aqui, e permaneceram tanto o Sérgio como também o vereador Rony do Bar inscritos para poder fazer a leitura dos seus requerimentos nas sessões seguintes, tá bom? Presidente, questão de ordem novamente, só para esclarecer. Então, se mantém a inscrição do vereador Sérgio na próxima sessão. Ele é o primeiro a ler requerimento, é isso? Primeira lei, na sequência, o vereador Ronieri. Perfeito. Obrigado, presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. A questão de ordem do vereador Topete, para que você participe da ordem do dia. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 262/2024, ofício número 44/2024, SEJU, autoria Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, eis que o prazo regimental para a sua apreciação encontra-se vencido. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura das razões do veto parcial posto pelo Executivo ao artigo 2º do parágrafo do projeto de lei número 70/2023, que inclui no calendário oficial de eventos do município o desafio 19K Marina Andrade e da outras providências. Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, decidi vetar parcialmente o projeto de lei 70/2023, que inclui no calendário oficial de eventos do município o desafio 19K Marina Andrade e da outras providências, aprovado por esta nobre Câmara pelos seguintes motivos. Razões do veto. De autoria do Poder Legislativo, a proposição merece veto parcial em razão de violação de competência legislativa, no entender da Procuradoria-Geral do Município, sendo assim, viola a Constituição Federal pelas razões a seguir delineadas. Artigo 2º. Ficam à disposição as secretarias de Esporte, Lazer, de Meio Ambiente, Comunicação, Cultura e de Turismo para trabalharem de forma conjunta, apoiadas das mais diversas maneiras possíveis e legais, dentro de cada segmento, no que for necessário para a realização do evento, que constitui o artigo 1º do presente projeto de lei. A Procuradoria-Geral do Município manifestou-se pela inconstitucionalidade do dispositivo citado, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto parcial. No entendimento da Procuradoria, o referido dispositivo invade a esfera privativa do Poder Executivo ao legislar sobre a organização interna e atribuições de secretarias municipais, conforme transcrevo. A imposição de tarefas às secretarias municipais de Esporte, Meio Ambiente, Cultura, Comunicação e Turismo é disciplina que se situa no domínio da reserva da administração, espaço conferido com exclusividade ao chefe do Poder Executivo no âmbito de seu poder normativo, imune a interferências do Poder Legislativo. No outro dizer, a criação de novas atribuições ao Poder Executivo com potencial de geração de despesa é matéria que se insere na reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Com as considerações que reputamos necessárias, as quais acolho em respeito às normas constitucionais acerca da matéria, temos a informar que estas, senhor presidente, são as razões que nos levaram a vetar o artigo 2º do projeto de lei 70/2023, o qual ora submetemos à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação sobre a manutenção ou rejeição do veto oposto
pelo Poder Executivo. Vereador Alexandre Mendes da Silva. Mantenho o veto. Vereador Roniel Martins, não se encontra. Vereador Alessandro Donizete Oliveira. Pela derrubada do veto. Em discussão, parecer verbal. Em discussão, parecer verbal. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a leitura a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para a declaração de voto sobre a manutenção ou rejeição do veto após o Poder Executivo artigo 2º do projeto de lei número 70/2023. Esclarecendo para a manutenção do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Ou seja, 8 votos. Alessandro Donizete de Oliveira. Pela derrubada do veto. Não estou conseguindo ouvir. Vereador Alessandro. Pela derrubada do veto. Vereador Alexandre Mendes da Silva. Alan Matias Barbosa de Souza. Mantenho o veto. César da Silva Nascimento. Mantenho o veto. Fábio Alves Moreira. Derrubada do veto. Guilherme dos Santos Malaquias. Pela derrubada do veto. Joemerson Alves de Souza. Mantém o veto. José Afonso. Mantenho o veto. Marcos Roberto Silva. Derrubada do veto, até por questão de entender a questão do veto parcial, da autoria do... Manter o veto. Desculpa, presidente, manter o veto. Entendendo aí o veto parcial do projeto. Só chamou de só nominal, só não tem palavra. É só a proclamação do voto, senhor presidente. Maria Jaqueline da Silva. Manter o veto. Rafael de Souza Vilar. Vereador Gostinho? Rafael. Vereador Rafael. Falei nada, não. Só falei, presidente, que o Mas o vereador Rafael- Tinho tem que só manter o veto. Sim. Ou não. Perfeito, perfeito. Rafael. Vereador Rafael. Vou colocar ausente aqui também. Vou ter que fazer de novo aqui. Vereador Rodrigo Ramos Soares. Pela rejeição do veto. Vamos lá, Roniel. Vereador Roniel Martins da Silva, ausente. Vereador Sérgio Augusto de Santana, ausente. 7, 4, 3. É isso? 7-3, né? 7, 4, 3, né? Vai ter que fazer de novo. 1, 2, 3, 4, é verdade. Está numa solicitação da secretária. Solicito a senhora primeira secretária que proclame o resultado da votação do veto aposto pelo Executivo artigo 2º do projeto de lei número 70/2023. 7 votos. 7 votos pela manutenção, 4 votos pela rejeição, 3 ausências. Está, portanto, mantido. Está, portanto, mantido o veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 2º do projeto de lei número 70/2023. O próximo item da pauta é o processo número 181/2024, projeto de lei número 14/2024, autoria Maria Jaqueline da Silva, a Jaque Barbosa. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense e dá outras providências. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nomes pares.
As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Tio. Quero agradecer os vereadores que votaram a derrubada do veto no nosso projeto do 19K da Marina Andrade, mas entendendo até por conta do parecer da Procuradoria, que entendi o veto parcial do projeto, por se tratar de entendimento de ser criado despesa, até por conta que o artigo era mais um plus de ter uma parceria junto às secretarias envolvidas. Seria a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo e também Secretaria de Cultura. Como possa ser que seja ou se considera inconstitucional, por isso que decidi por manter o veto, até porque o projeto, o objetivo é a inclusão no calendário oficial da nossa cidade. Até entendendo que é um projeto de extrema importância, não só para o esporte, para o turismo, e também de grande valia cultural, um projeto onde fomenta aí o comércio da nossa cidade. Então, aquilo que o objetivo principal da inclusão do projeto no calendário oficial se mantém, e aí a gente fica aí com o entendimento do veto parcial. É só, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, já adianto meu voto favorável ao projeto da vereadora, mas eu podia deixar de usar do meu espaço de votação para dividir com vocês o que todos já sabem, mas não vejo manifestação de ninguém, então preciso dividir aqui com vocês a minha indignação. Nós estamos sem aulas. Nós estamos sem aulas por conta que nós não temos profissionais de limpeza, nós não temos o cuidador lá da pessoa com deficiência, por conta do projeto, aliás, do contrato que nós tínhamos com a empresa investigada. Ou todo mundo já esqueceu isso aí? Investigada por conta da manipulação de contratação feita pelo governo municipal. Ou não? Não foi assim que vocês entenderam? Que foi manipulado a forma que foi contratada, que veio tudo pronto, e foi pelo governo municipal totalmente viabilizado da forma por alguém de dentro do gabinete? Sim ou não? Então, acho que a gente precisa usar disso aqui para discutir tamanha importância que é que as nossas crianças estão sem aulas. Nós não temos aula no município por conta que o crime está na cidade favorecido pelo governo municipal. Sim ou não? Não é isso? E a consequência disso? A gente não vê nada, a gente não vê um manifesto de ninguém dizendo que o prefeito permitiu que o crime se instalasse aqui, que foi manipulado para que esse contrato veio pronto, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, né? Tudo veio pronto para estarem aqui. E aí, pela investigação, foi descoberto, e hoje, por conta dessa irresponsabilidade, desse crime praticado pelo governo municipal, nós não temos aula? E ninguém fala nada aqui? Primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero usar da minha fala, que daqui a pouco vai terminar a sessão, vocês viram que a rádio da cidade divulgou, que a gente bateu lá atrás, investigando, desde a época que eu militei no Conselho de Política, que o prefeito direcionou o contrato para a Fundação São Francisco Xavier, com aquela contrapartida de 9.300.000 reais, e que deu um contrato para a Fundação São Francisco Xavier, que foi julgado pelo Tribunal de Contas irregular, ilegal, numa multa para o seu prefeito, para a secretária de saúde. Ninguém vai falar disso aqui? E que agora é enviado ao Ministério Público e improbidade administrativa, porque se isso não for, como diz Toledo, o que é improbidade administrativa? O prefeito deu um contrato lá para a empresa de Minas. Isso pode? Aí tem uns defensores que falam assim, mas era para deixar fechado? Não, estúpido. Era para fazer um processo honesto de licitação. Primeiro no emergencial, porque eu não sei porque fechou. Porque é aquela coisa, eu peguei o hospital fechado. Seu mentiroso! Seu plantou dificuldade para colher facilidade, seu desonesto. E foi desonesto desde o início. E a justiça veio, tarda, mas não falha. Mais uma nas contas do prefeito desonesto que nós temos na cidade, senhor Ademar. Por enquanto é só.
Continua em votação. Está, portanto... Peço a palavra, presidente. Opa! Com a palavra, o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Alessandro, é difícil até de tocar no assunto mesmo. Por quê? Porque é muito mais fácil, igual foi usado de prerrogativas de alguns acéfalos que defendem a administração, nos atacar a oposição que pediu a rescisão do contrato. Então, foi muito mais fácil se manifestarem dessa forma. Não estou falando aqui dos vereadores, mas sim da administração que usou os cabeças de bagre, que assim os cercam, para usar redes sociais, grupos de WhatsApp, para atacar a mim, ao senhor, ao vereador Rodrigo Alemão e demais companheiros da oposição. Né? Usar da prerrogativa, falar que nós pedimos a rescisão, que a culpa hoje de estar sem aula é nossa, porque nós pedimos a rescisão do contrato. Mas eles também, esses que defendem a administração, não têm sequer um pingo de entendimento de parte administrativa, como funciona um processo, não tem a mínima ideia. Então, hoje, infelizmente, a cidade paga devido a essa administração, as nossas crianças pagam devido a essa administração pífia que tem, sem nenhum zelo com a educação, nunca teve, podem falar o que quiser. Desde 2017, quando assumiram a cadeira do Executivo, nunca tiveram zelo com a educação do nosso município. Começa da questão pedagógica, da questão estrutural, todos. Não adianta comprar a lousa digital agora, aos 45 do segundo tempo, achando que vai reverter. Reverte, até com alguns pais que não pensam no seu contexto geral do que é uma educação. Entendeu? Então, vereador Alessandro, tenho certeza que nós fizemos tudo, inclusive na SEV, que Vossa Excelência presidiu, que já apontava os descasos e a manipulação dentro da própria contratação dos empregados da SAFE. Vossa Excelência teve uma comissão de inquérito, uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, onde apontou todos esses casos, foi encaminhado para o Ministério, por quem sabe se juntará a esse processo hoje pelo GAECO. É só, senhor presidente. Essa palavra, presidente. Continue em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, infelizmente, com tudo isso que aconteceu aí, dessa veiculação da cidade de forma negativa, etc., e todo o cenário agora de suspensão de aulas, de forma em que deixa claro em que não ocorreu um acompanhamento da execução contratual, e não falharam aí todos aqueles que eram responsáveis pela gestão do contrato, em razão de apontamentos que a Câmara já vinha fazendo há mais de ano, referente a toda essa situação, comissão de inquérito, várias falas aqui nas sessões, individualmente, no dia a dia, dessa relação da empresa com os colaboradores, as colaboradoras, que já era falha, falta de recolhimento de benefícios previdenciários, etc. Uma coisa, pelo menos, foi importante. Agora todo mundo sabe quem é a secretária de Educação da cidade, porque acredito que tenha sido a primeira vez em que ela vem e se manifestou em público, porque em todas as outras oportunidades no qual o governo tenta iludir a população, um exemplo das lousas digitais, quem falava não era a secretária, que parece que não tinha secretária, era o secretário adjunto, querendo pegar carona e se autopromover na cidade de Cubatão, porque hoje estamos num momento político onde o mesmo é pré-candidato e tem todo o direito quanto a isso, né, a vereador. Então, pelo menos isso, se não fosse cômico, né, é triste, óbvio, se não fosse cômico, mas pelo menos agora a gente sabe que existe uma secretária de educação na cidade que foi lá e se manifestou, fez um vídeo também com desculpas esfarrapadas por tudo que está acontecendo na cidade, demonstrando mais uma vez, como bem disse o vereador Rochinho, o governo pífio que existe na cidade de Cubatão e que tem que ser parado. Não dá para continuar dessa forma, porque de fato a cidade vai para o mesmo caminho em que não é bom no qual se encontra hoje. É só, senhor presidente. Continua em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Guilherme do Salão. Obrigado. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares,
Desde já também adianto aí meu voto favorável ao projeto de lei da vereadora. Agradeço aqui as palavras do vereador Tinho também. Cada um tem o seu entendimento, tá? E dentre eles, o parecer onde a Procuradoria entendeu que teria algum vício, eu não vejo assim. Tenho para mim que o Executivo observou mais a parte do gasto do que propriamente o implemento do projeto como um todo, vereador Tinho. Mas esse é meu voto, esse é meu entendimento. Um outro ponto que o vereador Alessandro tocou em relação às nossas crianças que estão sem as aulas, num recesso que, estralar dos dedos, eles deliberaram sem nem conversar, né, entre as secretarias, onde a gente soube, né, deliberado também, sem até, acho que o entendimento aí da Procuradoria participando, porque você tem que ter um embasamento jurídico também, isso demonstrando aí a má gestão, né, da nossa cidade e o jeito e a forma que o prefeito pilota a cidade, né, sem a opinião do próximo e simplesmente com a palavra dele, né, bater o martelo e é isso que eu vou fazer. Acordei hoje e vou pintar a cidade de azul. Então, dentro de todo esse entendimento, aconteceu o que aconteceu. A gente hoje aí tem uma formação de comissão permanente aí, né, uma nova formação, onde agora eu presido essa comissão. E dentro dessa situação, me espanta muito, a gente tem que envolver aí os órgãos que nos fiscalizam aqui, né, e que também auxiliam para não incorrer aí numa situação de quebrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde muitos aí vão ter que repor a aula e alguma parte vai entrar como recesso. É uma mistura ali, sabe? Eu não sei eu acho que lembraram de fazer um embasamento jurídico aí contra, vetando parcialmente o projeto do time e esqueceram de olhar essa parte aí, né? Continuando aí com empresas que estão sendo investigadas. E por que não, dentre uma delas, que ele adora fazer, contrato emergencial? O que o prefeito não fez dessa vez? Incorrendo sim, querendo jogar para nós essa atitude de como dizer que a gente é inimigo da população, certo? Foi onde ele quis tentar fazer esse lance, essa jogada, e ele não conseguiu. Ele mesmo acabou negativando aí a gestão dele, fazendo assim, tomando decisões imaturas, tá? Que de uma forma ou de outra foi assim horrível para o nosso aprendizado das nossas crianças, e os pais, que as crianças junto não tem nada a ver com isso, acaba acarretando aí, mudando toda a disciplina do seu dia, né? Obrigado, senhor presidente, eu estourei o tempo aí. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.